Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode receber R$ 1.200 por meio aí dos fundos imobiliários, certo? Um valor aí próximo do nosso salário mínimo. Lembrando aí que os fundos imobiliários são ativos que te pagam rendimentos, que te pagam proventos todos os meses, certo? E aí eu vou te mostrar como que você pode calcular, qual que é o racional para você saber quantas cotas você precisa comprar e quanto de dinheiro você precisa despender para investir em determinado fundo ou em determinada carteira de fundos imobiliários para ter ali o seu rendimento desejado todo mês, certo? Então, desde já, eu já te peço para se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, certo? Só lembrando da nossa meta aí, de chegar até os 1.000 inscritos, até o final do ano, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui, tá bom? E se você já é inscrito, manda esse canal aqui para alguém que você conhece, que também gosta desse assunto de educação financeira e de investimentos, tá bom? Então, dito isso, fica ligado até o final desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, só definindo aqui rapidamente o que é um fundo imobiliário, caso você ainda não conheça o ativo. Um fundo imobiliário nada mais é que um ativo, é um fundo de investimento que destina os seus recursos, que investe o seu portfólio no setor imobiliário brasileiro, como o nome sugere, fundos de investimentos imobiliários. E aí existem fundos que investem em galpões logísticos, em escritórios, em shoppings, em bancos. Existem fundos que investem em ativos de renda fixa ligados aí ao mercado imobiliário, são chamados fundos imobiliários de papel. Então, os fundos imobiliários são ativos que te permitem investir nesse setor imobiliário por meio aí de um baixo capital inicial, porque com algo em torno aí de 100, 150 reais, você já consegue comprar cotas de bons fundos imobiliários aí na nossa bolsa de valores. Bom, e aí, além dessa característica de te permitir investir no setor imobiliário com baixo custo, os fundos imobiliários também eles te pagam rendimentos, te pagam proventos todos os meses. E aí, por ter essas características de te pagar proventos todos os meses, você consegue ali meio que calcular quanto que você precisaria investir em fundos imobiliários para ter ali uma renda desejada. E aí, em cima desse assunto, em cima dessa característica dos fundos imobiliários, que eu vou te mostrar aqui a minha carteira de fundos imobiliários, e aí eu vou te mostrar quanto que você precisaria investir, em média, para ter uma renda ali de R$ 1.200. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Bom, então agora a gente está aqui na tela do nosso computador, certo? Eu te trouxe aqui a minha carteira de fundos imobiliários, certo? Então, esses são os fundos que eu invisto, que eu tenho na minha carteira, certo? E aí, com base nesses exemplos, eu vou te mostrar como que você pode calcular para você saber quantas cotas você precisa ter e quanto que você precisaria investir em tal fundo para ter ali a sua renda desejada, certo? Então vamos lá. Então só apresentando aqui rapidamente os fundos que eu tenho na minha carteira, eu tenho aqui o HGLG11, um ótimo fundo aí de galpões logísticos, certo? Tenho também o VISC11, um bom fundo aí de shopping center. Tenho o KNRI11, um fundo que investe majoritariamente em escritórios, em lajes corporativas, tá bom? Tenho o BCFF11, um fundo de fundos, ou seja, um fundo de investimento imobiliário que investe em outros fundos imobiliários de outros setores, fundos de galpões, fundos de hospitais, fundos de bancos. Então esse é um fundo de fundos, certo? E aqui, o último exemplo, a minha última aquisição na minha carteira, o MXRF11, um fundo imobiliário aí de papel, ou seja, que investe em ativos de renda fixa ligados aí ao setor imobiliário. Bom, então o primeiro ponto para a gente começar aqui o nosso cálculo é definir quanto que a gente quer receber em rendimentos, em dividendos por mês, certo? Então a gente já definiu aqui de R$ 1.200 por mês em rendimentos, tá bom? Então esse é o primeiro passo, você define quanto que você quer receber com os fundos imobiliários, tá bom? E aí, esses R$ 1.200 eu dividi entre os 5 fundos, certo? Então ficou aí R$ 240 por mês para cada fundo. Então eu teria que receber de cada um deles R$ 240 e a somatória daria os nossos 1.200. Então vamos lá. Agora partindo aqui para a prática do nosso cálculo, como eu disse, a gente vai receber de cada fundo R$ 240 por mês, certo? Então essa é a nossa renda passiva mensal desejada. Então eu quero receber R$ 240. Aqui no primeiro exemplo, eu quero receber esse valor por meio aí do HGLG11. Então a gente define quanto a gente quer receber de cada fundo. E aí como que a gente começa o nosso cálculo? A gente divide a nossa renda passiva mensal desejada pelo dividendo pago por aquele fundo. E aqui eu peguei a média de dividendos pagos nos últimos 12 meses, certo? Por cada fundo. Então a gente começa aqui. A gente divide a renda mensal que a gente quer, vai dividir pelos dividendos pagos por aquele fundo. O resultado dessa divisão vai dar exatamente quantas cotas que eu preciso ter daquele fundo para receber aquele dividendo. Então, prosseguindo aqui, eu vou dividir os R$ 240 que eu quero receber em dividendos, vou dividir pela média de dividendos pagos pelo HGLG11, então dividido aqui R$ 240
por 1,34, eu vou achar um número próximo de 180, certo? Com certeza aí você vai achar um valor quebrado, e aí esse valor você arredonda ele para cima, certo? Então se você dividir aí R$240 por 1,34, você vai achar aí algo em torno de 179, alguma coisa, e aí você arredonda esse valor para cima, então é exatamente aqui um valor de 180, e esse valor, como a gente falou, é a quantidade de cotas que você precisaria ter do HGLG11 para receber um rendimento mensal ali de R$240. Então agora que você descobriu quantas cotas do HGLG11 você precisaria ter para receber algo em torno ali de R$240, você vai pegar esse valor, essa quantidade de cotas, e vai multiplicar pelo preço unitário de uma cota do HGLG11. Então aqui eu coloquei o preço atual da cota do HGLG11, só lembrando aí que os fundos imobiliários são ativos de renda variável, são ativos negociados em bolsa de valores, então todos os dias o preço dessa cota, o valor dessa cota, ele vai oscilar, certo? Então no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ela está em torno de R$167,03, certo? Então eu pego a quantidade de cotas que eu preciso, multiplico pelo preço atual de uma cota daquele fundo, e aí essa multiplicação vai dar exatamente o valor total que eu preciso investir naquele fundo para receber aquele rendimento desejado. Então aí, juntando todos esses passos que a gente fez para saber quanto que a gente precisa investir em um fundo para receber determinada renda, a gente pega a renda desejada, divide pelo dividendo médio pago por aquele fundo, o valor dessa divisão a gente arredonda para cima, e essa divisão vai nos dar exatamente quantas cotas a gente precisa ter daquele fundo para receber aquele dividendo. E aí com esse valor em mãos, com essa quantidade de cotas em mãos, você vai multiplicar a quantidade de cotas pelo preço unitário de uma cota e vai ter exatamente o valor que você precisa investir naquele fundo para receber aquele dividendo. Então aí, com esse passo a passo em mente, basta você repetir todo esse processo, toda essa forma de cálculo para os outros fundos que você tem na sua carteira, certo? Só lembra daí que esse racional, que esse método funciona para qualquer fundo, certo? Funciona para qualquer ativo que você queira ter na sua carteira. Basta você ter esses valores em mente de quanto você quer receber, qual que é o dividendo médio pago por aquele fundo e o preço daquela cota daquele fundo que você quer investir, quer ter na sua carteira. Então aí, seguindo o processo aqui nos nossos ativos, nos nossos fundos imobiliários, aqui no nosso exemplo, com o VISC11, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, vou dividir a renda que eu quero pelo dividendo pago pelo VISC11, o dividendo médio pago pelo VISC11, o resultado dessa soma vai ter quantas cotas eu preciso ter do VISC11 para receber R$240, e aí essa quantidade de cotas eu multiplico pelo preço unitário da cota do VISC11, e esse resultado vai ter exatamente quanto que eu precisaria investir, no caso aqui R$38 mil, em VISC11, para receber uma média ali de dividendos de R$240 por mês. Então, fazendo esse processo aqui para todos os fundos que eu tenho na minha carteira, com o HGLG, com o VISC, com o KNRI, BCFF e MXRF11, eu fazendo aqui todo esse processo, esse passo a passo, eu teria que investir aproximadamente aí R$168 mil para ter ali uma renda de R$1.200 em rendimentos, em dividendos, com esses fundos imobiliários aqui da minha carteira. Então aí, repetindo todo esse processo, todo esse método aí, com todos os ativos, com todos os fundos que eu tenho na minha carteira, aqui nesse exemplo, eu precisaria investir algo em torno aí de R$167 mil, distribuindo entre esses 5 fundos, com essa quantidade de cotas aqui que a gente usou, que a gente achou no nosso cálculo. Então, investindo aí esse valor de 167 mil, pouco mais de R$167 mil, eu receberia em rendimentos, em proventos todos os meses, algo em torno aí de R$1.200. Bom, então esse é o passo a passo, esse é o método que você pode aplicar em qualquer fundo imobiliário da nossa bolsa, certo? Em qualquer fundo que você queira investir, esse é o processo para você ver ali quanto você precisaria investir em média para receber ali uma renda desejada, uma renda por meio dos dividendos, por meio dos proventos pagos pelos fundos imobiliários. Então, como a gente falou, esse processo, esse método, ele pode ser aplicado para qualquer fundo, tá bom? O passo a passo ali é o mesmo, e aí caso você queira revisar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, certo? Todo o processo, todo o passo a passo, tá bom? Então, essa é uma forma bem interessante, bem indicada para quem quer montar uma renda passiva, certo? Investir em fundos imobiliários é uma estratégia aí bem assertiva e bem procurada pela maioria dos investidores, tá bom? Porque, como você viu, os fundos imobiliários são ativos simples, tranquilo de você entender, é ali um ativo que te permite investir no setor imobiliário. São ativos que oscilam um pouco, apesar de estarem sendo negociados em bolsa de valores, apesar de serem de renda variável, são ativos que oscilam bem menos que as ações, tá bom? E a principal característica são ativos que te pagam rendimentos, que te pagam proventos todos os meses. Então, é um ativo ideal aí para você formar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Um vídeo aí para eu te mostrar esse método, esse passo a passo para você calcular quanto que você precisaria investir em tal fundo ou em tais fundos imobiliários
para ter ali a sua renda desejada, tá bom? E se você gostou desse vídeo aqui, deixa um like aqui embaixo, tá bom? Deixa um comentário falando se você já investe em fundos imobiliários, se você quer começar a investir em fundos imobiliários, tá bom? E só lembrando, aquele nosso pedido, aquele nosso desafio do início do vídeo, né? Que a gente quer chegar aos 1000 inscritos aqui no nosso canal até o final do ano. Então eu reitero aqui o meu pedido, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui embaixo. Se você já é inscrito, envie esse vídeo, envie esse canal para alguém que você conhece e que gosta desse assunto aí de investimentos, tá bom? Para a gente crescer ainda mais esse projeto que só está no início, certo? Então, no mais, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!